Graça e paz, amados irmãos, mais um sábado de jejum, de oração, sábado de alegria, porque nós estamos na presença do Rei. A gente vai estar lendo o Salmo 51 e alguns versículos. Aqui é Davi confessando os pecados e mostrando arrependimento diante de Deus. A gente sabe que Davi foi um homem segundo o coração do Pai, né? Tanto que a Bíblia relata isso em 1 Samuel 13:14 e depois mostra em 1 Samuel 16:7, quando o próprio profeta Samuel chega na casa de Jessé. Lá ele se depara com os irmãos de Davi e um se destaca, né, para Samuel. E Samuel pensa, esse é o futuro rei de Israel. E Deus fala, não, eu o tenho rejeitado, eu não vejo como o homem vê o exterior, porém eu o coração. Então Deus conhecia o coração do Davi, assim como Deus conhece o nosso. Davi foi pecador? Sim. Tanto que em 2 Samuel, o profeta Natan chega lá e repreende Davi pelo adultério que ele cometeu com Betseba, de ter feito com que o marido dela fosse para a frente de batalha para ser morto. Só que, irmãos, Davi tem algo muito especial. Davi tinha um coração muito sincero, sabe? Ele não tinha problema em confessar os pecados, em admitir os seus erros e clamar pelo socorro de Deus. Tanto que no Salmo 51, no versículo 5, ele fala o seguinte: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então ele entendia que ele era pecador, mas ele entendia que ele precisava da ação de Deus para transformar tudo isso. Ele fala assim no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E o medo do Davi era perder essa presença de Deus, tanto que no versículo 11 ele fala o seguinte: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Irmãos, Deus conhece o nosso coração. E como está ele? Está sujo? Está cheio de mentira? Está cheio de pecado? Nós precisamos confessar isso diante de Deus, assim como o Davi fez. O Davi, ele entendia que ele precisava dessa ação. Só que o Davi também não tinha só um coração sincero para se arrepender, ele tinha um coração agradecido. O Davi, mediante as suas vitórias na guerra, ele entendia que tudo ali foi Deus que fez. E ele agradecia ao Senhor com todo o coração. O Davi também tinha um coração adorador. Ele adorava a Deus com toda alegria. Ele dançava, ele se regozijava na presença de Deus. Ele queria que as pessoas entendessem quem era esse Deus maravilhoso que ele servia. O nosso coração precisa estar alinhado com o coração de Deus, assim como o de Davi estava. Deus sabe que nós vamos falhar, que nós vamos cometer pecado, mas nós precisamos confessar isso diante de Deus, nós precisamos nos arrepender de verdade, ao ponto de não cometermos mais o mesmo pecado. A gente precisa clamar ao Senhor que venha purificar o nosso coração, que venha renovar dentro de nós um espírito inabalável, que no momento em que as circunstâncias ruins se levantarem, a gente continue firme, de pé, crendo que o Senhor é que está no controle da nossa vida. A gente precisa se preocupar em estar na presença de Deus o tempo todo, porque, irmãos, sem a presença de Deus, o que seria das nossas vidas? Então que a presença de Deus seja tudo, que a gente lute por isso, que a gente realmente abra o nosso coração e nos deixemos ser transformados pelo Senhor. Vamos alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a nos dizer. Vamos confessar, vamos nos arrepender genuinamente. Vamos agradecer ao Senhor pelas maravilhas que Ele tem nos feito. Vamos adorar ao Senhor com todo o nosso coração, sabe? Com toda a nossa alma. Adorar aquele que é digno de ser adorado, aquele que entregou o próprio Filho por amor a nós, mesmo a gente não merecendo. Esse é o nosso Deus. Irmãos, hoje é sábado de jejum e oração, é sábado onde a gente está se deleitando na presença de Deus. Então é um sábado de transformação, é um sábado de cura, é um sábado de libertação, porque não adianta nós estarmos lindos por fora e por dentro estamos com o coração tão sujo, aonde nem mais a voz de Deus a gente ouve. Então, se deleite na presença de Deus, derrame-se diante dele, confesse os seus pecados e permita que o Senhor haja na sua vida, renovando um espírito inabalável e te dando um coração puro. Que essa palavra chegue ao seu coração como chegou no meu. E que a gente tenha um sábado totalmente diferente na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe. Um abraço.